O universo Legends de Star Wars traz histórias incríveis e algumas absurdamente dramáticas. E é sobre uma delas que falarei hoje: Star Wars Império Legends, volume 3. Isso aqui é drama e é incrível. Simplesmente incrível. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa história, claro, depois do like de vocês. Isso mesmo, depois do like de vocês. Senão não tem história, gente. Precisa do like de vocês aqui no canal. E isso ajuda bastante a gente. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, ativando o sininho de notificação e comentando aí o que vocês estão achando dessa saga aqui. Vocês já completaram a coleção? O que vocês gostaram ou não gostaram dela? Bota aí nos comentários. Então, bora pro vídeo. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd, Augusto que vos fala, e hoje é dia de Star Wars Império Legends Volume 3. Cara, essa história aqui, como eu disse no início do vídeo, ela é drama puro. Mas não é um drama ruim não, tá? Não é aquela história melodramática, chata, não é isso. Ela é dramática porque ela trata tudo com extrema sinceridade e quase que realidade. É um drama bem palpável. Aqui nós temos o Jedi, ainda, bom, não mais um Jedi, já que a Ordem Jedi deixou de existir, que é o Dez Janier. E ele tá com esse personagem aqui, que é o Bomo Greenbark. O nome dele é meio diferente, né? E ele é de uma espécie, acho que é nossauriana, e eles estão sendo dominados pelo Império. Levando em consideração aqui que o Império Galáctico ainda se utilizava dos soldados clones. Os Clone Troopers ainda existiam em seu início. Pô, mas não tinha já... Não tínhamos os Stormtroopers tradicionais. Os Clone Troopers foram utilizados por um bom tempo até... assim, a estabilizar, vamos botar assim, o Império Galáctico. Porque, afinal, eles tinham, agora o Império tinha seu exército, e era muito mais barato utilizá-los. E para eles, os clones não eram ninguém. Então, enfim, funcionava dessa forma. Só que, claro, nós vemos também as preocupações dos clones nessa história. Porque, lembrando, os clones eles foram criados especificamente para batalhar. Eles não sabiam fazer outra coisa. Na série Obi-Wan Kenobi, nós temos uma cena onde vemos o Obi-Wan observando um Clone Trooper mendigando. Eles foram, no universo canônico principalmente, totalmente esquecidos e jogados ao relento. Para o Império, eles não valiam nada, sendo que eles eram a força altamente treinada da República. Eles enfrentaram o exército separatista em muitos momentos. E aqueles que sobreviveram eram absurdamente habilidosos. Mas ainda assim eram clones. E para o Império, um clone e nada é a mesma coisa. Mas, enfim, pequenos detalhes, né? Nós vamos ver esse personagem, o Dez, ele tentando ajudar os nossaurianos a sobreviver contra as investidas do Império. Porque os nossaurianos faziam parte da Aliança Separatista. E com a criação do Império, a Aliança Separatista foi desfeita e aqueles que não aceitaram o Império Galáctico foram anexados à força ao Império. Que obviamente era o que iria ocorrer. E é claro que tinham resistências, existiam grupos tentando enfrentar isso, só que eles eram muito dispersos. Lembrem-se, isso aqui acontece nos primeiros meses de início do Império Galáctico. Tá? Nós não temos a Aliança Rebelde ainda, ela nem surgiu.
O Senado, ele ainda existe até. Não como fachada, né? Mas eles continuam lá tentando suprimir os poderes do Palpatine. Mas mesmo assim, não tem efeito, obviamente. E aí o Death, ele parte numa busca junto com o Bomo para encontrar a família dele. Porque eles achavam que eles tinham conseguido sair do planeta, mas não foi bem assim. As forças imperiais capturam eles e eles são vendidos como escravos. E isso é um ponto que vai assim, pegar muito no Vader. Porque o Vader, o Anakin Skywalker, ele era um escravo desde seu nascimento. A mãe dele morreu praticamente como uma escrava ainda. Cara, a escravidão bate muito no Anakin. E quando ele descobre o que está acontecendo, ele vai falar com o Palpatine mete um caô, mas assim absurdo. Que o Anakin só caiu nesse caô, caiu entre aspas, né? Ele aceitou, porque ele já estava no lado sombrio. E é aquilo. Quando você vai seguindo um caminho que é errado, pequenas coisas que você... Não pequenas, né? Mas coisas, situações que você achava que eram erradas. Você sabia que eram erradas, você não concordaria. Você começa a mascarar isso. A enfeitar. Para poder tampar o sol com a peneira, vamos botar assim. E é aí que a história vai rodando. Com o Vader tentando colocar a sua raiva, a sua obsessão até em caçar os Jedi. E ao mesmo tempo é uma forma dele mascarar essa... Assim, ele saber que ele está fazendo algo errado. E cada vez mais ele vai se afundando num caminho de destruição. E o Death, ele está lá passando por um processo não de se cair para o lado sombrio, mas um processo de estar tentando não perder quem ele era. As primeiras partes dessa história são focadas nesse personagem e no Bomo e no próprio Vader. E você vê essa coisa, né, essa dualidade. Um tentando lutar para se manter naquilo que ele acredita. E o outro tentando apagar ao máximo quem ele foi. Tá tentando mascarar as coisas. Cara, é uma dualidade bem peculiar. E as atitudes do Death em certos momentos mostram que ele meio que tá se perdendo. Essa cena aqui é bem legal, do Vader pensando, né? A arte é bem maneira também. Eu acho a arte desse quadrinho muito bonita. E a história, ela é muito dramática nesse sentido. Ela trabalha muito o psicológico dos personagens, sem ser algo maçante, tá? Não é. A história é bem dinâmica. A gente tem personagens sendo acrescentados à história. Você percebe que eles têm até uma certa forma de se linkar ali, um ao outro. Alguns personagens percebem de cara que o Death, ele é um Jedi. Cara, é bem legal isso. E, honestamente, eu não sei que fim terá Death Janir. Bom, eu imagino qual seja. Eu imagino até qual deve ser, ou deva ser, mas... Sinceramente... Eu espero sim, que não seja dessa forma que eu estou pensando. Que ele não se torne um inquisidor, como nós tivemos nas outras histórias, né? Ou até mesmo, se ele for cair, que seja como um Jedi mesmo. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Se ele vai reaparecer nas próximas histórias. Além disso, nós temos outras duas histórias aqui. Uma delas, ela adapta um encontro que é marcante em Rebels. Em sua última temporada, se não me falha a memória, de Rebels, nós temos o embate de Obi-Wan Kenobi contra Darth Maul. Na verdade, só Maul.
E aqui nós temos uma adaptação dessa história. E é um pouco diferente, tá? É um pouco diferente, sim. Mas, ao mesmo tempo, é bem legal. Você vê que eles tiveram essa base para poder adaptar essa história para animação. E vemos que o Maul, ele é realmente obcecado com Obi-Wan. Em algum momento ele vai descobrir mesmo o Anakin não, o Luke. Cara, é uma história bem legal. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando, gente, por que o Luke não lembrava disso? Porque tudo bem que o Luke era pequeno nessa época, né? Ele era bem novinho, mas... Cara, é bem maneiro. E o modo que o Obi-Wan, ele faz pra poder, assim, proteger o Luke, cara, é um negócio que me surpreendeu. Surpreendeu bastante. Mas funcionou bem, na minha opinião, funcionou bem mesmo. E aqui também mostra os Lars, né, especialmente o Owen, quanta raiva ele sente do Jedi, quanto ele sente do Obi-Wan, que em determinado momento ele, na verdade, nesse momento ele acaba indo lutar para defender o Luke, coisa que o Owen não conseguiria fazer sozinho, tá? Já deixo claro aqui que Owen Lars não teria a menor chance contra Maul. Não teria chance. Nós teríamos aqui uma história de episódio 4 completamente diferente se, assim, achássemos que o Owen Lars iria derrotar o Maul. Não iria. Não iria mesmo. Nós temos um Luke do lado sombrio, muito provavelmente, treinado pelo Darth Maul. Então, seria muito diferente mesmo. Ou até mesmo, se o Owen tivesse perecido nessa mesma história, teríamos um Luke sendo treinado diretamente pelo Obi-Wan Kenobi. E aí teríamos um Jedi, um Obi-Wan não, mas um Luke muito mais experiente lá no episódio 4. Mas isso é só um detalhe, tá, gente? Só um detalhe. E a última história, ela vai focar num personagem chamado, acho que é Gira, acho que assim se pronuncia. Ele é um humano, um cavaleiro Jedi, e ele está protegendo um grupo de crianças que são younglings, padawans, e ele está tentando fazer de tudo para poder protegê-las, só que as coisas não saem do jeito que ele imagina. E aí você vai ver o que o senso de dever é capaz. Em alguns momentos ele pode acabar fazendo você seguir um caminho que você não imagina. E nesse caso aqui eu não vou contar muito porque a história é muito curta, mas ela é muito legal e mostra ali os perigos de você cair para o lado sombrio, fazer uma escolha para um local, para algo que é completamente, eu digo completamente mesmo, completamente, não é só terrível, mas enganoso. É algo que realmente não te dá certeza de nada, é pura enganação e mentiras e ilusões. É só isso que eu vou falar sobre essa história, porque ela é bem curta, mas é muito legal. Esse quadrinho de Legends de Star Wars, cara, é fantástico. Eu gostei muito dos primeiros volumes. Esse terceiro aqui foi incrível também. Eu tentei não dar spoiler de nada, tá? Porque, cara, vale a pena sim você ler. A leitura é fantástica, fantástica, flui super bem, você lê muito rápido. E você se envolve cada vez mais com a história. É muito, muito maneiro. Então, na minha opinião, tá? Na minha opinião, o universo Legends é um universo que deve sim ser visitado de Star Wars. E essa aqui é uma das melhores coleções de Legends que vocês podem ler. Mas isso é só a minha opinião. E vocês? O que vocês acharam dessa história? Bota aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito em breve trago aqui mais quadrinhos do universo Legends, né, do Império, essa fase do Império, de Star Wars. E para você ficar sabendo quando vai sair esse vídeo, você tem que estar inscrito no canal, isso mesmo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação,
Deixa o seu like que ajuda muito a gente. Isso mesmo, a gente já está bem perto dos 1000 inscritos. Se falta bem pouco e eu conto com a ajuda de vocês para chegarmos lá, compartilhando o vídeo também. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê na próxima e boas leituras para todos nós. Valeu!